Nós vamos ministrar uma palavra que Deus mexeu muito comigo, que eu quero, compartilhar com os irmãos. Esses dias a nossa irmã Conceição me entregou um folhetim, de ministração de uma célula, e eu estava meditando naquela palavra, e aquilo falou muito no meu coração, porque nós temos vivido muito essas necessidades, e eu desejei compartilhar com os irmãos essa ministração. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite, através dessa palavra, que você possa aproveitar. Eu queria pedir que colocasse para nós, e eu quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus, para nós orarmos nesse momento. Pedir ao Senhor que venha abençoar a minha vida e a sua vida, para que a palavra de Deus encontre morada nos nossos corações. Ore comigo no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos na Tua casa, na Tua presença, mais uma vez, agradecidos, porque agora nesse momento, oramos ao Senhor para pedir a Tua bênção para a pregação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos guie por todas as verdades, e que toda mente, todo pensamento esteja cativo a obedecer a Tua palavra. Vem, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor preparou essa noite para nós. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor queria tratar conosco, ó Pai. Por isso queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, e que todos os que estão aqui presentes possam sentir o poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém, queridos? Amém. Pode se assentar, no nome de Jesus. O título dessa mensagem é 5 votos para obter poder espiritual. 5 votos para obter poder espiritual. E eu estava meditando nessa mensagem. Essa mensagem, ela faz parte do livro do autor A.W. Tozer, está bem ali. E quem aqui já fez um voto? Não é ir lá na urna votar, não. Isso aí você vai fazer em outubro. Quem já fez voto? Fez algum tipo de voto? O voto é aquele compromisso. Nossa, olha, eu dou minha palavra, eu me comprometo, pode ter certeza, eu vou fazer. Voto é isso. O autor, ele vai compartilhar conosco 5 votos que nós podemos, ou até devemos fazer, para obter poder espiritual. Queridos, em Atos no capítulo 1, verso 8, se você puder abrir sua Bíblia, o Senhor prometeu para nós poder. Atos 1, verso 8. Olha, tem bastante texto para nós abrirmos e lermos na Bíblia. Então, se você puder, eu não sei se os irmãos vão conseguir, porque eu estou usando o PowerPoint, não sei se eles vão conseguir jogar a Bíblia e a mensagem ao mesmo tempo, em função das referências. Mas se você puder acompanhar na palavra, vai ser bênção. Mas diga o texto sagrado de Atos 1, verso 8, o seguinte: está ali. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, ou a virtude do Espírito Santo. Algumas traduções diz a virtude do Espírito Santo. Recebereis o poder, a minha diz o poder, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Poder. E o tema da mensagem é 5 votos para obter poder espiritual. Querido, igreja sem poder não vai, não dá. Porque o que a gente vai fazer, gente? O que a gente vai fazer, irmão Nilton?
O que a gente vai fazer? A Bíblia diz, o nosso Senhor falou, sem mim nada podereis fazer. Mas tem uma promessa que nós lemos, o Senhor, antes de ser assunto aos céus ali, minutos antes dele ir embora no sentido literal, físico, ele prometeu o Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Pastor, então por que eu não tenho poder? Se Deus prometeu, quem está falhando, sou eu ou é Deus? Deus não falha, amém? Também provável que eu estou falhando em alguma área, e aí eu preciso, né? E eu estava meditando sobre isso. Vamos ler mais um pouco, vamos avançar. Estamos passando por um momento muito especial aqui na nossa igreja, né? Estamos aí às vésperas, né, de 5 anos. E quando a gente olha para trás, né, há 5 anos atrás, isso aqui era tudo muito diferente. E hoje nós estamos vivendo um momento muito especial. Acabamos de celebrar, né, semana passada, primeiro congresso de jovens. Gente, assim, é muita alegria, porque, sabe, a gente está vendo os frutos daquilo que Deus está fazendo entre nós. Nós estamos aí, queridos, vendo as nossas crianças crescendo. Quando a gente pega as fotos, né, de 5 anos atrás, do Joãozinho, ali da Nívia, aqui, o Lucas. Outro dia o Antônio colocou no grupo lá a foto das crianças, o Lucas, o Marco Antônio, a Stefano. Imagina, 5 anos atrás, a gente já está junto aí caminhando para 6, 8 anos, a gente já está junto desde 2015. A igreja começou em 2017, mas a gente já estava caminhando junto lá ainda em Irajá. E as crianças crescendo, as coisas acontecendo, sabe? Os nossos grupos familiares, as nossas células se multiplicando, se aperfeiçoando, a nossa escola dominical crescendo, né? Hoje de manhã praticamente tinha mais gente do que agora à noite. E a nossa escola, o povo estudando a palavra, um CTL, nós estamos com uma turma de 12 alunos se preparando uma liderança forte, porque Deus está multiplicando, Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar, querido, trazendo crescimento, trazendo qualidade. E o que o Senhor tem realizado no nosso meio, na nossa família SEC, nós estamos vivendo tudo isso. Olha a nossa realidade hoje. Nós não imaginávamos que 5 anos depois nós já estaríamos assim. É muita coisa que Deus tem feito, muitas realizações. Mas, queridos, isso nos desafia muito. Sabe, para nós é um grande desafio, porque Deus tem muito mais para nos levar adiante. E nós precisamos responder de forma positiva. Nós não podemos ser filhos ingratos. Nós não podemos achar que alguém fez alguma coisa aqui. Quem fez foi o Senhor. O que nós poderíamos fazer se não fosse o Senhor nesse tempo? De salvar, de libertar, de transformar pessoas, de fazer milagre. Quem é que tem esse poder? Nenhum poder seria se do alto não nos fosse dado. E nós precisamos, então, atender a esse chamamento de Deus, né, que é fazer discípulo, que a nossa missão é essa, ganhar almas, cuidar muito bem de cada uma delas. E a gente tem visto os desafios diários, alguns irmãos enfrentando problemas difíceis, que a gente fala assim, não imaginava que essa pessoa estava passando por um drama desse, mas é o nosso desafio. Cuidar, ensinar, fazer discípulo. Essa é a forma como nós precisamos responder positivamente ao tudo que Deus tem feito por nós. Entretanto, querido, nós mesmos não temos essa capacidade.
Quem aqui é o super pastor? Quem é que é o super líder? Quem é que o super discipulador? Quem de nós que está fazendo alguma coisa, se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, querido? Nós, de nós mesmos, não temos condições e precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, do poder de Deus que em nós habita. Ele habita em nossa vida, Ele habita em nossa família, Ele habita em nós. Sem esse poder, nós fracassamos. Não sei se vocês estão conseguindo ler, o texto ficou muito claro. Se puder apagar essa luz aqui da frente, ajuda para os irmãos lerem, porque eu estou acompanhando aqui, a Joyce está ali seguindo, né? E aí vocês vão lendo. É necessário então, querido, que busquemos da parte de Deus poder espiritual. Se tudo é Deus quem faz, nós precisamos buscar esse poder. A promessa está lá em Atos 1, verso 8. Vou dar poder para vocês serem as minhas testemunhas. Vocês são testemunhas do que Deus está fazendo nesse lugar. E ninguém pode ficar sem esse poder, porque nós sozinhos nós não vamos conseguir, querido. Nós vamos fracassar. No livro 5 votos para obter poder espiritual, o autor A.W. Tozer, conforme o próprio título já diz, propõe 5 votos que podemos e devemos fazer a Deus para obter dele poder espiritual. A pergunta é: quais votos seriam esses? Faríamos esses votos ao Senhor hoje? E aí a gente fica pensando, pastor, mas dependendo do voto, eu prefiro ficar sem poder. Será, querido, que você tem medo de ser feliz? Eu quero compartilhar com você essa mensagem desse livro. Faríamos esses votos ao Senhor hoje? Primeiro, querido, primeiro voto: trate seriamente o pecado. Trate seriamente o pecado. O que é o pecado? Pecado é transgressão voluntária da lei. O Senhor, quando escolhe o povo, levanta um povo, Ele determina que o seu povo tem que ser diferente do outro povo. Agora vereis mais uma vez a diferença entre os que servem e os que não servem. Deus espera que o seu povo seja diferente. O pecado é a transgressão voluntária da lei de Deus. Nós só vamos ser diferentes do mundo se nós fizermos o que Deus mandar, ou não fazermos o que Ele não quer que a gente faça. Deixar de fazer o que Ele disse que não pode fazer. Quando eu faço diferente disso, eu transgrido a lei de Deus, logo peco. E isso é um impedimento para eu receber poder. Então eu preciso tratar seriamente o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia. Veja, Gênesis 2, verso 16, diz que aquele casal foi influenciado pela serpente. E eles tomaram do fruto e comeram, desobedecendo a Deus. Você conhece essa história, não preciso entrar em detalhes. Eles estavam no paraíso, vivendo tudo bem, vivendo muito bem. Ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas ele disse: dessa aqui vocês não podem tocar, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas deliberadamente, sabe, conscientemente, aquele casal decidiu desobedecer a Deus. Foram influenciados. Eu não sei, querido, se você tem sido vítima de alguma influência que tem feito com que você desobedeça a Deus. É isso. Pecado é isso. E é interessante que a gente vai sempre achar um culpado. A síndrome lá do paraíso foi essa.
A culpa foi a mulher que tu me deste. A mulher não, a culpa foi da serpente. E fica nesse negócio. Mas cada um recebeu o seu salário. Cada um recebeu, querido. Há pecado que nos são ocultos. Isso aqui é forte, né? Veja lá o que está escrito em Salmos 19, verso 12. Tem pecados que nos são ocultos. Pastor, mas como assim? Lembra de Paulo? Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Paulo, ele vive um conflito, que ele diz assim: Senhor, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, isso faço. Parece que tem coisas na nossa vida, e quando a gente vê, já está fazendo errado. E parece que a gente não consegue se libertar daquilo, não é verdade? Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Existia algo na vida de Paulo? Essa passagem diz que antigamente alguns prisioneiros do Império Romano, dependendo do tipo de crime que a pessoa cometia, eles pegavam cadáveres e amarravam no condenado. A pessoa era condenada a viver com um cadáver amarrado nas costas dele. Imagina, aquele cadáver começava a entrar em decomposição, os vermes iam vindo para o corpo dele, ele estava carregando um defunto nas costas, e ele ia morrer. Imagina, com aquele cadáver amarrado nas costas dele, coisa tortura, aqueles impérios naquela época. Paulo, ele usa essa expressão: quem me livrará do corpo dessa morte? Era como se ele tivesse vivendo preso a alguma coisa muito má, muito ruim. É o que ele está dizendo ali, o salmista. Ele diz que existem pecados ocultos até a nós mesmos, sabe? Aquela coisa do você peca até no seu subconsciente, no seu inconsciente. Porque existem pecados, mas muitos dos nossos pecados que cometemos constantemente nos são conscientes. Sim, a gente sabe que a gente está pecando. Às vezes, nós pecamos, aqueles pecados ocultos, são erros, falhas, como diz o salmista. Pastor, mas o que eu vou fazer agora? O primeiro, então, querido, trate seriamente o pecado. Você, querido, o primeiro voto fala de tratarmos com seriedade esses pecados. Vamos ler? Confessando-os a Deus e nos arrependendo dele. Você precisa ser honesto com você. Você sabe que você está pecando. E você sabe que precisa parar de pecar. Porque se isso vai te levar à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? E nós queremos a vida de Deus. Nós queremos a vida abundante. Arrependimento é uma mudança de atitude. É a atitude que você tem que tomar. Não é o pastor, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, é você, que vai olhar para dentro de si. Veja que lá em João capítulo 8, verso 11, o Senhor vira para aquela mulher e diz o que para ela? Vá e não peques mais. Disse: ninguém, Senhor. Porque levaram a mulher pega em adultério diante do Senhor. Jesus fala com aquelas pessoas: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Onde estão os seus acusadores? Ninguém, Senhor. Jesus disse assim: nem eu também te condeno. Então, vai e não arrependimento, querido. O que Deus está dizendo para você nessa noite, para mim, é que Ele quer que a gente se arrependa, que a gente trate seriamente o nosso pecado. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. E quanto àqueles erros que nos são ocultos, oremos ao Senhor para que Ele nos sonde. Davi falou assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, porque o Senhor me conhece, os meus pensamentos, conhece o meu interior. A Bíblia diz que a palavra ela vai à divisão da alma e do espírito. Olha o que está escrito aí em Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus.
conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e faz o quê? E guia-me pelos teus caminhos, pelo caminho eterno. Davi tinha consciência disso, querido, que talvez lá dentro do coração dele poderia ter alguma coisa que não agradasse a Deus. É essa honestidade, é essa franqueza que nós temos que ter conosco mesmo. Senhor, se eu tenho pecado, se é no meu pensamento, se tem alguma coisa dentro de mim que eu ainda não sei, que está desobedecendo ao Senhor, que está trazendo maldição na minha vida, me livra desse mal. Agora, os pecados conscientes, querido, largue. Tire isso da sua vida. Primeiro voto, trata seriamente o pecado. Quais os pecados que você conscientemente tem preservado em sua vida? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você medite nessa noite. Quais são os pecados que você conscientemente está preservando? É como se fosse um pecado de estimação. Você sabe que é pecado, mas você não quer largar. É disso que Deus está dizendo para você. Conscientemente. Leva isso a sério, querido. Você pode fazer esse voto com Deus nessa noite. Senhor, eu vou largar esse pecado. Porque o Senhor já me mostrou que isso é pecado. Segundo, querido, não seja dono de coisa alguma. Esse voto, pastor, é muito complicado, né? Como assim não seja dono de coisa alguma? Mordomia é um conceito antigo na Bíblia. Ela está sempre presente na Bíblia. Nós falamos outro dia aqui no CTL sobre isso. O mordomo é um administrador de algo que não é seu. Apesar de estar cercado de muitos bens e de riquezas, para geri-las, ele não possui nenhuma delas. Sabe quando você entende que você, de fato, não tem nada? Até o teu corpo não é teu. Nós já ministramos aqui outro dia sobre isso. Você não sabe que o teu corpo é de Deus? Não sois de vós mesmo? E aí ele fala, então você não pode pegar o teu corpo e profanar o templo de Deus. Ele falando de santidade. Ali ele falava de prostituição, o apóstolo Paulo falando sobre a questão do casamento, da pornografia, da prostituição. Ele fala que até o nosso corpo não é nosso. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, querido, você, na verdade, não tem nada. O que você pensa que é seu, não é seu, é de Deus. É isso que a Bíblia diz. Esse conceito se aplica a nós, os cristãos, nos dias de hoje. Nossos bens, na verdade, não são nossos. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence o quê? A terra e o céu. Tudo pertence a Deus. O que é que você tem? O mundo e aqueles que... Você está aqui? Você habita nesse mundo? Então você é de Deus. Tudo pertence a Deus. Deus te deu para você cuidar. Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, mas não é seu, é de Deus. Você é um mordomo. Enquanto você ficar achando que é dono, que está no controle, você não entendeu Deus. Não entendeu o plano de Deus. Mateus 6, verso 19 e 21. O Senhor nos orienta a não colocar o nosso coração nos tesouros da terra, e sim nos tesouros do céu. Porque, querido, se nada é nosso, eu não vou me prender às coisas dessa vida. Eu não vou ficar, sabe? E esse conceito me parece que para a igreja primitiva foi tão claro que aqueles irmãos começaram a se desapegar dos seus bens, das suas coisas e a entregar na mão do Senhor. Ninguém está mandando você vender nada e dar para a igreja. Não, não é nada disso. Sabe, querido? Mas é que às vezes o nosso coração está tão apegado nas coisas dessa vida que você não consegue adorar a Deus, que você não consegue servir a Deus, porque você tem receio. Pastor vai ficar me pedindo, aqui lá na igreja tem muito irmão necessitado, vão ficar me explorando. Sabe que dessas coisas, que você dá mais valor para as coisas do que para as pessoas,
Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele e para ele são todas as coisas. Se Deus te confiou alguma coisa, não se iluda, seja fiel no que Deus te colocou, ou que colocou para você administrar. Administre como um bom dispenseiro, um bom ministro, um bom mordomo. Então, querido, o segundo voto fala de não termos posturas de dono dos bens. Sabe? Porque quando a gente é dono, isso é interessante, né? O que a gente fala para as pessoas? Não interessa, isso é meu, eu faço o que eu quiser. Não é assim que a gente fala? Mas se você tiver consciência que o que você tem é de Deus, você nunca mais vai falar isso. Você vai falar que Deus me dê sabedoria para cuidar do que Ele me deu. A minha família, a minha casa, o meu trabalho, os meus negócios. Ah, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero, é meu, eu trabalhei, eu conquistei, eu faço o que eu quiser, é meu, ninguém manda no que é meu, não é seu, filho. Filho não é seu. Você tem porque Deus te deu. Ele deu um para um, 2 para outro, 3 para outro, 5 para outro. O mordomo fiel administra bem o que Deus colocou na mão dele. E ele é fiel, ele não se gloria, porque ele sabe que se Deus não desse, gente, sabe, às vezes a gente olha para algumas pessoas especiais e a gente vê o quanto Deus foi generoso conosco. Tu vai lá na PAI, tu vai em algumas pessoas que você vê na rua andando, perambulando com a mente, sabe assim, aérea, não conseguem trabalhar, não tem família, não tem nada. Sabe por quê? Porque Deus não deu para eles. Deus não deu nem a consciência. Mas Deus te deu. E aí você fica pensando que você pode. Não, meu filho. Você tem saúde porque Deus te deu. Você tem consciência porque Deus te deu. Porque tem muita gente aí que não tem o que Deus te deu. Tem muita gente que não tem um trabalho, porque não tem nem condição de trabalhar. Mas você tem porque Deus te deu. Tem gente que nunca vai casar porque não tem condição. Mas Deus te deu uma família, Deus te deu filhos. Deus te deu. Não pensa que você é bom, que você é bonito, que você é rico. Não, Deus é quem dá, querido. Você é só o mordomo do que Deus te deu. E você entendeu isso? O que você está fazendo com o que Deus te confiou? Você pode entender isso. O segundo voto fala de não termos essa postura de achar que as coisas são nossas, mas que nós somos mordomos. Qual é a sua postura quanto aos seus bens materiais? As coisas que você tem, é de dono ou de mordomo? Porque quando você não é dono, você tem cuidado. Você sabe, o patrão vai chegar aí, tem que estar do jeitinho que ele gosta. Você tem que estar do jeitinho que o pai gosta. Porque você não é seu, você é de Deus. Amém, queridos? O terceiro voto, nunca se defenda. Isso aqui é muito forte. Isso aqui falou comigo. Defesa é um instinto do ser humano. Seja a sua própria, ou de alguém, ou de alguma coisa. Sabe, mexeu com aquilo, né? Nossos filhos, nossa vida, nossa reputação. A gente sai logo se defendendo, porque a gente não quer ficar mal falado. A ideia é essa. Veja que no caso de Jó, os próprios amigos dele o acusavam de ter pecado. Ah, Jó ficou chateado. Porque imagina, você sabe que você não fez nada de errado, e as pessoas estão te acusando, falando de você, sabe, esculhambando com a sua vida. Qual é a sua atitude? Sair logo em defesa, é normal. Tem gente que vai até para a justiça. Não, é calúnia, defamação, vou botar na justiça e vou receber danos morais e não pode fazer isso comigo. Essa é um direito, você tem o direito. O direito é seu. Mas, pela palavra, você não precisa ficar se defendendo
para provar que você é santo, que você é honesto, que você é justo. Veja, querido, que diz lá em Provérbios, capítulo 22, verso 1, que o bom nome é muito importante. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que riqueza e ouro. E, de repente, alguém está por aí falando mal de você, te caluniando, te criticando, inventando mentiras a seu respeito. O seu nome está na boca do povo. O que tu vai fazer? Arregaça a manga e vai parte para dentro. Vou lá, vou botar isso a limpo, vou dar um soco na cara. Essa pessoa não pode ficar falando da minha vida desse jeito, não tem nada a ver com a minha vida. Talvez, querido, essa atitude te faça cometer pecado. Porque você já saiu da linha. Você já perdeu a cabeça, está com sangue quente. E aí vai fazer besteira. Vai fazer, cometer o pecado. O que a Bíblia fala? Que Deus é o nosso vingador. A Bíblia diz isso, querido. Veja lá, Provérbios 23, versos 10 e 11, diz que Deus pleitará a sua causa. Deus está vendo o que estão falando acerca de você. Não remova os limites antigos, nem entre em campo dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleitará a causa deles contra ti. Você não precisa ir lá fazer vingança. Você não precisa pagar com a mesma moeda. Se você entender isso e entregar na mão do Senhor aquele que vos persegue, aquele que vos ofende, aquele que calunia você, você não precisa, querido, vingar. Deus pleitará a tua causa. Êxodo 23, verso 22, diz que Deus se levantará em favor dos seus contra os adversários deles. Deus, querido, está vendo tudo. O que fazem com o teu povo. A Bíblia diz que a justiça desse mundo é como um trapo de injustiça. A justiça dos homens é como um trapo de imundícia, melhor dizendo. Um trapo de imundícia, porque de fato, às vezes, nós somos o quê? Injustiçados. É isso, a Bíblia lá diz em Êxodo 23, verso 22, Deus se levantará. Olha, 23, Êxodo 23, 22. Deus se levantará em favor dos seus contra os seus adversários. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, disse o Senhor, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus. Mas o que você tem que fazer? Diligentemente obedecer a Deus. Fazer um compromisso com Deus. Se entregar ao Senhor. Se comprometer com Ele. E parar de ficar tentando se defender de todas as pessoas que falam mal de você. Ir lá, bater boca, discussão. Entrega na mão do Senhor. Ele está dizendo que Ele será inimigo do seu inimigo. Que Ele vai ser adversário do seu adversário. Porque Deus está vendo a sua situação, que você é fiel, que você é verdadeiro, que você tem aliança com Ele. Então, querido, terceiro voto. Faça esse voto, sabe? De não ficar se defendendo das acusações. Confia no Senhor, que Ele pleitará a sua causa. O terceiro voto, nunca se defenda. É sobre isso que fala o terceiro voto. Atos 8, verso 32. O próprio Cristo, diz o texto sagrado, que mesmo em meio a acusações injustas, ofensas e agressão, não abriu a sua boca para se defender. Ele estava lá, o profeta Isaías profetizou isso. Atos 8, verso 32. Devemos entregar ao Senhor as ofensas e confiar que Ele cuidará delas. Quais são as circunstâncias de sua vida que te incitam a se defender? Conseguiu Atos 8,32? E o lugar da escritura que lia era
este foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Era a visão. O profeta Isaías teve essa visão do Messias. Cristo sendo maltratado, ofendido, caluniado, sendo justo, homem reto, sem pecado, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Jesus não ficou se defendendo, eu sou santo, eu sou filho de Deus, você não pode me matar, eu não mereço. Não. Ele cumpriu o propósito dele. Querido, se você sabe quem você é, você tem a sua identidade, por que você fica brigando com as pessoas para provar que você é certinho? Aí você perde a razão. Você vai lá tirar satisfação com as pessoas, mas estão falando mal de mim. Confia no Senhor, entrega, a vingança pertence ao Senhor. Quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Sabe, você seria capaz de fazer esse voto com Deus hoje? De nunca passar adiante algo que prejudique alguém? O orgulho, querido, segundo C.S. Lewis, no livro dele, O Cristianismo Puro e Simples, é o grande pecado da humanidade. O orgulho acaba com a nossa vida. Nós somos orgulhosos. Nós não queremos baixar a cabeça. Nós não queremos ficar para trás. Nós queremos, estar sempre certo. E o orgulho, querido, muitas das vezes, ele tem uma série de pecados que envolve o orgulho. E um dos pecados é a inveja. Vocês devem ter lido aqui. Uma série de pecados são frutos do orgulho. E um desses é a inveja. Quando o homem nota que alguém, algo que ele não tem, ou ele não sabe fazer, e alguém está fazendo bem, ou alguém conseguiu aquilo, parece que entra em nós um sentimento de inveja. Por que ele pode e eu não posso? Por que ela tem e eu não tenho? Por que ele conseguiu e eu não consegui? Sabe essa pontinha de inveja que entra no nosso... Por quê? É como se eu sou melhor do que ele, por que ele pode e eu não posso? Por que é isso? Esse sentimento de inveja, querido, tem a ver com esse orgulho nosso. A gente fica com orgulho ferido, porque, poxa, eu me esforço tanto e eu não tenho o que ele tem. O camarada comprou um carro, conseguiu trocar de carro, conseguiu comprar uma casa, conseguiu um bom emprego, conseguiu passar num concurso, entrou numa faculdade. Por que o diabo vem, querido, joga essas coisas no nosso coração? Por que ele consegue e eu não consigo? Sabe, a inveja. E aí o que a gente começa? Procurar um jeito de prejudicar aquela pessoa. Criar alguma situação, falar alguma coisa, buscar um motivo para tentar mostrar para as pessoas que a pessoa não é isso tudo que todo mundo está pensando. Abre o olho com essa pessoa aí. Não é isso tudo que você está pensando. Será? Por quê? Que a gente quer denigrir a imagem de alguém? Será que a gente está passando por algum problema em nós, no nosso interior? Por isso que o salmista fala: sonda-me, ó Deus, vê se tem alguma coisa aqui dentro de mim, porque eu estou agindo, eu não sei por que eu estou agindo dessa maneira, algum sentimento ruim dentro de mim, eu estou falando o que eu não deveria falar, eu estou agindo como eu não deveria agir, eu estou tendo comportamentos que eu não deveria ter, como homem de Deus, como mulher de Deus. Alguma coisa que está errada não está certa, não é assim que as pessoas dizem? Alguma coisa que está errada não está certa dentro de mim, porque eu nunca me vi falando mal das pessoas, eu estou falando mal do meu irmão. Eu nunca me vi desejando nada de ninguém, de repente eu fiquei com inveja porque eu vi o irmão fazendo alguma coisa que eu não consigo fazer.
Eu vi o irmão conquistando algo que eu nunca consegui, eu queria tanto, e de repente eu fiquei com inveja. Será que aconteceu comigo? Nunca, querido, nunca passa adiante algo que prejudique alguém, porque se esse sentimento entrar, é provável que você vai tomar alguma atitude para ofender aquela pessoa. E isso é muito maligno. Isso é muito maligno. A gente fica procurando erro nas pessoas para denigrir as pessoas, como se nós não tivéssemos erro. E o nosso Senhor falou: olha, por que você está preocupado com o cisco do olho do teu irmão? Está vendo a trave no teu olho? E a gente fica caçando defeitos nas pessoas. Será que é por quê que a gente fica caçando defeitos nas pessoas? E de alguma maneira a gente acaba atacando as pessoas. Isso é muito perigoso, querido. E a gente fica tentando, de alguma maneira. Mas a Bíblia é categoricamente contra isso. Mateus, capítulo 22, verso 39, diz que nós temos que fazer o quê? Amar o teu próximo. Você tem que amar, querido. O próximo, o distante, o amigo, o inimigo. Sabe? Por que a Bíblia não fala amar o distante, manda amar o próprio? Porque o distante está para lá, né? Não me atrapalha em nada, né? Agora o próximo, aquele que está do meu lado, aquele que põe a mão comigo no pão, não foi isso que Jesus falou? Ó, tem um que põe a mão comigo no pão que vai me trair. Um de vocês é o diabo. Jesus falou, querido, o nosso próximo é aquele que esbarra na gente, é aquele que pisa no nosso calcanhar. O próximo é aquele que às vezes, sabe, olha para a gente fala, esse cara está me olhando com a cara estranha hoje. O próximo é aquele que às vezes vem aqui no púlpito pregar e fala, esse cara está jogando piada para mim hoje. É o próximo, pode ser o seu pastor, pode ser o líder, pode ser o irmão da portaria, que naquele dia que você passou mal, ele esqueceu de te cumprimentar, é o teu próximo. Mas tu fala, esse irmão está com... O irmão cumprimentou todo mundo e não me cumprimentou. Aí, o diabo já plantando um negocinho no teu coração. E você tem que amar todo mundo. Veja bem, querido, Êxodo capítulo 20, verso dos 13 ao 17. É os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não... Vai lá, um por um. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu... Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, mas de repente a gente se vê olhando para a grama do próximo e falando, poxa, a grama do irmãozinho ali é mais verde do que a minha. E aí o diabo bota uma plantinha lá no seu coração. E você vai lá, um dia jogar uma sujeira na grama do irmão. Porque o próximo cuida bem. E aí você de repente não cuida como ele cuida, ele vai ter resultados melhores do que o seu. E aí você, ao invés de fazer a sua parte, você fica com inveja dele. E vai tentar sujar a grama dele. Levar o cachorro para fazer necessidade na grama dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que Deus está falando? Às vezes, querido, a gente prejudica as pessoas por um sentimento maligno que entrou em nós. É disso que Deus está falando. A Bíblia, sabe, a palavra de Deus proíbe toda e qualquer ação que prejudique o outro. Toda e qualquer atitude que eu tenho, que você tem, que prejudique alguém, a Bíblia condena. E a gente precisa fazer esse compromisso com Deus. Eu não vou fazer nada que ofenda, ou que denigre, ou que escandalize as pessoas. Eu vou cuidar da minha vida, porque eu conheço as minhas fraquezas e os meus irmãos também têm as suas fraquezas. E eu vou amá-lo da forma como ele é, eu vou perdoar as ofensas que ele me fizer. Eu vou glorificar a Deus pelas conquistas dele. Eu vou louvar a Deus com ele pelos passos, pelas vezes que ele acertou, e vou estar aqui com ele pelas vezes que ele errar, para dar a mão. O quarto voto fala de não passar adiante algo que prejudique alguém. Não passar adiante.
Sabe, aquela coisa do telefone sem fio. Você sabe que esse assunto aqui prejudica alguém, deixa isso para lá, não se envolva nisso não. Não te diz respeito. É a vida dos outros. Por que você vai ficar contando essas histórias da vida dos outros? Só vai, denegrir. Deixa isso para lá. Não passa adiante algo que não, ou seja, que prejudique alguém. Não passe adiante. Você tem agido no sentido de prejudicar alguém? Essa é uma pergunta que eu tenho que responder. Eu tenho agido para prejudicar alguém? O quinto voto, querido, para a gente terminar. Nunca aceite qualquer glória. E aí, mais uma vez, como o item anterior, o orgulho que nós temos em nós. Nós sempre queremos ser reconhecidos. A gente canta até aquele hino, né? Mas é mentira nossa. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. O meu prazer. Mas quando não reconhece o nosso trabalho, a gente fica super chateado. Para tu ver como que nós somos orgulhosos e mentirosos. Mas a gente vem para a igreja e a gente canta esse hino. Mas quando alguém não reconhece o nosso trabalho, o nosso esforço, o que a gente fala? Eu não vou mais, ninguém me reconheceu. Ninguém bateu palma para mim. Ninguém. Você está compreendendo, querido? Nunca aceite qualquer glória. Conforme o item anterior, o ser humano é orgulhoso. Foi o orgulho que nos levou à queda. É isso. Quando Eva ouviu da serpente que ela poderia saber de coisas que ela não sabia. Olha, se você comer dessa árvore, tu não vai morrer nada. Tu vai ser igual Deus. Ah, ela falou, igual Deus? Igual Deus. Vou comer, vou ficar igual Deus. Ficou igual Deus, né? Aí estamos aí até hoje, herdamos o pecado deles. O orgulho, querido, a sensação de querer ser melhor, de querer estar acima dos outros, de ser igual a Deus. Nós carregamos essa natureza. A Bíblia diz que nós herdamos a natureza de Adão, o pai do pecado, né? É ele. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. E aí todos pecaram e destituídos foram. A Bíblia diz isso, querido. O homem deseja uma posição de destaque. O homem está sempre procurando onde possa ser visto, onde ele possa ser reconhecido, aonde ele possa receber glória, aplausos. Gostamos de ser reconhecido e de receber elogios. Pastor, mas é errado receber elogio? Não, não é errado receber elogio. Mas também quando você não receber, tu não pode pecar por causa disso. A gente elogia o trabalho dos jovens, trabalho da Joyce, dos jovens que trabalharam, desenvolveram o trabalho, elogio. Mas, e se a gente não falasse nada? Ela também tinha que continuar adorando a Deus, porque a glória não é dela. Pastor, a igreja está bonita, está com porcelanato, isso aqui, tá bom, mas não foi eu. Muitas pessoas falam, olha, está de parabéns. Eu falo, gente, eu não fiz nada. Eu não posso receber, achar que eu fiz. É a igreja, é o povo de Deus. Então, querido, se ninguém falar, se ninguém te elogiar porque tu cantou, se ninguém elogiar porque tu pregou bem, se ninguém elogiar porque tu foi lá e fez uma visita, se ninguém falar, tu não pode parar de fazer. É uma obrigação, é um serviço. Ah, mas eu fiz, pastor. O senhor não falou lá no púlpito que o meu grupo fez isso, meu grupo não vai fazer mais nada também. Porque você está querendo o quê? Glória, reconhecimento, aplauso. Nunca, querido, queira isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz isso, que o único que é digno de receber glória é Deus, é o Criador. Apocalipse capítulo 4, verso 11. A Bíblia afirma que Deus é o único digno de glória. Digno de receber glória, pois Ele é o Criador. O que você criou? A Bíblia diz que nós não somos capazes de aumentar um côvado da nossa altura. Você não é capaz nem de mudar nada na sua vida. É Deus que é capaz. Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas.
e por tua vontade são e foram criados. O autor, o Criador, é o único digno de receber louvor, honra e glória. O único que foi achado digno de honra e glória. Apocalipse capítulo 5, do verso do 1 ao 14, diz que Deus procurou e não viu ninguém na terra que era digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos. Aí o ancião falando, tem um que é digno, o Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno. No céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, ninguém. Mas o Cordeiro, Jesus, era o único digno de receber o louvor. Verso 12, coloca o verso 12. Que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro, porque ele foi morto. Ele foi morto. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, as ações de graça, tudo. Ele é o único digno, querido. Então não fique procurando reconhecimento, não fique procurando glória, faça esse compromisso. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu não estou atrás de reconhecimento. Se me elogiares, amém, mas se não me elogiar, eu vou servir do mesmo jeito, eu vou te adorar do mesmo jeito, porque ele é o único digno, querido. Romanos capítulo 11, verso 36 diz que pois dele e para ele, glória pois a ele eternamente. Glória a Jesus. Isso é, querido, a verdade é essa. Glórias a Jesus. Muitas pessoas se perdem, estão trabalhando muito bem, estão servindo Deus muito bem, mas por um ou outro motivo alguém não agradece a Ele um dia, acabou, nunca mais trabalha porque não foi reconhecido. E ficam aí procurando reconhecimento, a glória desse mundo. Os homens, os reinos desse mundo. Você vai lá, Brasília, nas universidades, você vai nas reuniões aí, os homens ficam aplaudindo os homens, né? Aquela coisa toda. Aí lá no Supremo tem o cara lá para botar roupa no homem, o outro só para puxar a cadeira, e excelência, e não sei o quê. E sabe, querido? Não. Você sabe com quem você está falando? Um comedor de arroz e feijão. Mas está procurando glória. Nós somos servos, queridos. Nós temos que entender isso. Que aqui, quem brilha é o Senhor. A glória é dele, a honra é dele. O quinto voto fala de nunca aceitar qualquer glória. A nossa atitude deve ser como a de Davi, do salmista. Salmo 115, verso 1. O salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Queridos, igreja não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. A honra e a glória para Ele. Não importa o que eu fale, não importa o que eu diga, se não fosse o Senhor, nada disso estava acontecendo. Se passaram 5 anos, importa quantos anos vão passar, onde Deus vai nos levar, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus, porque é o nome dEle aqui nesse lugar, porque é no nome dEle que os milagres são feitos, porque é no nome de Jesus que a gente ora por os enfermos, porque é no nome de Jesus que a gente pede a libertação, porque se não fosse o nome de Jesus, nada disso aconteceria. Então não a nós, mas ao nome dEle, ao nome dEle da glória. Eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Quando fizeres algum voto, querido, não tardes em cumpri-lo. Sabe, eu quero te encorajar nessa noite. Porque, querido, por que adianta a gente brincar de ser crente, né? Não vai levar a gente a lugar nenhum.
Ou a gente se compromete com Deus em amá-lo, em adorá-lo, em servi-lo, ou a gente se engana a nós mesmos. Deus não se deixa encarnecer. Você pode fazer um voto ao Senhor nessa noite, de levar a sério o seu pecado. Você pode fazer um voto ao Senhor nessa noite, sabe? De não ficar, sabe, se defendendo, brigando com as pessoas para provar que você é santo, que você é correto. Deus está vendo a sua causa. Ele te julgará, Ele vingará os seus inimigos. Ame o que Deus te deu. Faça um voto: Senhor, eu vou cuidar do que o Senhor me deu. Sabe, eu não sou dono de nada, tudo pertence ao Senhor. Eu me comprometo em cuidar, ser um bom mordomo do que o Senhor me deu. Faça um voto, querido, ao Senhor, de nunca prejudicar ninguém, de levar adiante, sabe, alguma coisa que prejudique alguém. Porque Deus mandou você amar. Deus mandou você, sabe, ajudar. Então, se você não pode ajudar, se comprometa em não atrapalhar. Não se meta na vida dos outros. Não fale de ninguém. Que a sua boca seja só para abençoar e nunca para amaldiçoar ninguém. Você pode fazer isso, falar: Senhor, eu nunca mais vou falar mal de ninguém. Eu nunca mais vou fazer nada que prejudique alguém. Se eu não puder ajudar, muito menos atrapalhar. Faça um voto, querido, de não receber glória, de não querer que as pessoas te reconheçam. Seja humilde, seja servo, não se preocupe com essas coisas. E cumpra o voto que você fizer. Pastor, mas se eu errar? Não tem problema. Porque o Senhor Jesus é o nosso advogado. João escreveu no capítulo 2, verso 1: se alguém pecar, Jesus é o nosso advogado. Sabe, querido, tudo que está na Bíblia é para que a gente não peque. Mas é provável que a gente peque. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que ninguém pequeis, ou para que não pequeis. Mas se alguém pecar, é o que nós falamos, tem pecados até que a gente nem sabe que está pecando. Mas Deus sonda e conhece o nosso coração. Se alguém pecar, o que a gente vai fazer, pastor? A gente vai confessar. A gente vai se arrepender. A gente vai tomar atitude diferente. E a gente vai receber o perdão de Deus. Porque Ele é o nosso advogado. E tudo aqui é no nome dEle. Para Ele são todas as coisas. Eu quero orar com você nesse momento. Vai louvar? Então vamos louvar o Senhor rapidamente para nós terminar. Aleluia. Enquanto a gente louva, querido, você fecha os seus olhos. Porque Deus te trouxe aqui para perguntar: você quer fazer uma aliança comigo nessa noite? Fazer um voto ao Senhor? Aleluia. Não tenho nada para te oferecer. Ore, querido, nesse momento. Fale com Deus. Nada que te possa surpreender. Só um coração, Senhor, nós só temos o nosso coração nessa noite. quebrantado. E nos inclinamos para mais Ti, uma vez. para fazermos essa aliança com o Senhor nesse lugar. Porque Tu és um Deus de aliança. E não há nada que me apaixone mais. Senhor, nos livra do nosso pecado. Revela-nos, ó Deus, Nada o nosso que pecado, me impressione as mais. nossas fraquezas. Nós não queremos pecar contra Só Ti. Tua presença. Perdoa-nos, ó Deus, todas as Só vezes que Teu pecamos, que falhamos. olhar Olha para nós, me Senhor. faz suspirar. Me ensina a amar o meu irmão, a perdoar aqueles que têm me ofendido. Me inclino diante de Ti. Tu és o Deus que perdoas. Sei que perdoa multidões de erros. Me inclino
Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. eu me inclino diante de ti, Senhor, nessa noite, para dizer, Senhor, Tu és digno, ó Pai. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Querido, não há o que a gente faça, Não há nada que me apaixone mais, se não fosse Deus na sua vida, nada que me impressione mais, só tua presença, só teu olhar me faz suspirar. se incline nesse momento diante dele, fale com ele. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Me inclino diante de ti, Diga, e Rei que perdoa multidões de erros. se incline diante dele mais uma Me vez. inclino diante de ti, Porque ele é e digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Diga mais uma vez, ele é o único que é digno de receber louvor nesse lugar. Só tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Deus está ouvindo a sua oração nesse momento, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Se comprometa com Deus, querido. Sabe? Sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Fale com Ele nesse momento. O Senhor Jesus te ama, Ele te ama, Ele te quer bem. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te perguntar: você quer fazer uma aliança comigo? Você quer se comprometer comigo? Eu quero julgar as suas causas, eu quero perdoar os seus pecados, eu quero te proteger, eu quero te guardar, eu quero te abençoar. Mas se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, fale com o Senhor nesse momento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa reunião, Senhor. Que o Senhor fale melhor aos nossos corações. Os Teus filhos que estão aqui no templo, os Teus filhos que estão em casa pela internet. Senhor, eu não sei porque o Teu filho, porque a Tua filha, ó Deus, não pôde vir neste lugar. Eu não sei se foi uma enfermidade, eu não sei se foi o trabalho, mas, Senhor, que o Senhor possa abençoar e que a Tua palavra, ó Deus, alcance os corações desse lugar, que alcance os corações, ó Deus, pela internet, que alcance as famílias, Senhor, porque nós queremos Te amar de verdade,
Nós queremos renunciar o pecado, queremos renunciar a carne. Sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau. Talvez, ó Deus, eu não tinha entendimento acerca desse pecado, mas o Senhor me revela a tua vontade, o Senhor me revela o teu querer e me livra do corpo dessa morte, me livra, ó Deus, da tentação, me livra, ó Deus, da morte eterna. Me perdoa, Senhor, me ajude a amar, me ajude a perdoar, me cura, me sara, Senhor, mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a tua igreja em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações, e que todo pensamento seja cativo a obedecer a tua palavra, porque não é pela força nem pela violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Venha, Espírito Santo, trabalha no coração da igreja, vai curando nesse momento, vai libertando, vai sarando a nossa terra, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Levante a sua mão direita, coloque a esquerda no seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te leve em paz, em segurança pelas ruas da cidade, te dê uma semana de paz, uma semana de bênção e de vitória. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Digamos todos juntos: amém. Vá em paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus.